2. Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem hoje, na nossa série em Colossenses, é Firmeza em Cristo evita o perigo. Essa é a ideia central, acredito, dessa passagem. A firmeza em Cristo evita o perigo. Essa semana eu fiz uma pesquisa no Google com as palavras novo golpe. Então, procurei coloquei no Google, digitei novo golpe. E saiu esses novos golpes aí, só em 2023, de janeiro para cá. Primeiro aí, né? Novo golpe. Criminosos fingem ser advogados para extorquir pessoas pelo WhatsApp. Fraude movimentou mais de R$650 mil. CNN Brasil. Isso foi em fevereiro. Novo golpe no cartão. Criminosos bloqueiam pagamento por aproximação. Isso aí é do G1, dia 21 de janeiro. Novo golpe. Outro. Criminosos usam pagamento por aproximação para fraudar transações. Estadão, 31 de janeiro. E tem o golpe também do não golpe, né? Dizem que a pessoa passa com uma maquininha e faz um pagamento por aproximação do cartão que está no bolso. Mas aí é um falso golpe, né? Não existe. Não tem como. Mas tem outro golpe aí, né? Novo golpe. Do Pix. Golpista finge ser funcionário do banco. Isso é bem comum, né? Então, alguns desses golpes já estão bem conhecidos para os irmãos, porque fala-se muito nesses golpes que surgem pela internet, pelo Zap. A pessoa manda um link, né? Promoção Dia das Mães, promoção Dia da Mulher. O Boticário, não sei o quê, e manda um link aí do nada para você clicar. Esses novos golpes aqui que eu coloquei aqui para os irmãos são só deste ano que eu pesquisei. Alguns já são aprimoramentos de golpes mais antigos que existem na internet. Mas sempre aparece um novo. Toda semana surge um novo golpe na internet. Em todas essas reportagens tem sempre uma orientação sobre como evitar cair nessas armadilhas. Pode passar, Natan? Já ouviram aquela expressão, o golpe está aí, cai quem quer? Já ouviram? Essa frase revela duas coisas. Primeira, o golpe tem seus sinais. Por exemplo, um namorado que dá sinais de abuso, que dá sinais de temperamento desequilibrado, é um exemplo de o golpe está aí e cai quem quer, né? Essa frase geralmente é utilizada nesse sentido. No namoro, as pessoas percebem como é que as coisas serão no futuro. A pessoa diz, o golpe está aí. Cai quem quer. Só não vê quem não quer. Não é? Só casa com ele se quiser. O golpe está aí. A frase também revela que, na maioria dos casos, o golpe chega de maneira sorrateira. No golpe, os bandidos se utilizam da arte do engano. Faz com que a pessoa inocente tenha confiança no procedimento, até que quando menos se espera a pessoa caiu num golpe. E assim funciona também o engano
espiritual. Ele chega de maneira sorrateira, muitas vezes ele dá sinais, e a pessoa se desliga, não presta atenção e cai no golpe. O engano espiritual é também um golpe. E como a maioria dos golpes, ele é sutil e sorrateiro. É uma ameaça à vitalidade da igreja. Ele chega disfarçado de sã doutrina, preocupação com o crescimento da comunidade, amor a Cristo, etc. Mas com o tempo ele vai se mostrando que é um golpe contra a vida da igreja e leva ao declínio espiritual da igreja. Isso é a razão de que muitas igrejas caíram. Muitas igrejas se dividiram, tiveram problemas, porque caíram no golpe espiritual, no perigo das heresias. Qual é o antídoto contra esse perigo? É a firmeza em Cristo. Uma igreja que tem Cristo como centro, a razão da sua missão, a mensagem principal, o cabeça que detém toda a autoridade, certamente é uma igreja que não cai no golpe que Satanás tenta implantar na igreja. Um golpe que faz com que os crentes se desviem do Evangelho. Portanto, o que é que vai nos evitar cair no perigo do golpe de Satanás? O que é que vai nos fazer, o que vai evitar com que caiamos no golpe espiritual das heresias? É a firmeza em Cristo. A firmeza em Cristo evita o perigo. O apóstolo Paulo vai dar aqui à igreja de Colossos algumas orientações, né, sobre o seu proceder para evitar que a igreja de Colossos caia nesse golpe espiritual. O foco aqui dessa passagem é afirmar sempre isso, que a firmeza em Cristo, a firmeza da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, a fé nele é suficiente para a vitalidade da igreja. E a igreja deve ter muito cuidado com aqueles que acrescentam algo à fé, ao cristianismo. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que a firmeza em Cristo é o alvo do esforço espiritual. Está no versículo 1. O versículo 1 diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. A firmeza em Cristo é o alvo do esforço espiritual. Veja que Paulo começa dizendo: eu queria que vocês soubessem a luta que eu venho travando por vocês. Quando ele fala, eu queria que vocês soubessem, essa expressão revela a importância do assunto para o apóstolo Paulo, a relevância que os colossenses deveriam dar para as suas instruções aqui. E o golpe em curso, qual era o golpe? Vocês lembram o nome que a gente dá ao engano lá? A heresia colossense. Muito bem, a heresia colossense. Ninguém disse, né? A heresia colossense. Certo? A heresia colossense era um golpe em curso na vida daquela igreja. Um perigo muito sério para aqueles irmãos. Ele revela também, o apóstolo Paulo, que ele tem lutado pela igreja em Colossos, pelos irmãos de Laodiceia e por tantos outros que não viram face a face. Veja que esse versículo revela aqui para nós que Paulo não conhecia aqueles irmãos, os irmãos de Colossos, os irmãos de outra igreja de uma cidade vizinha chamada Laodiceia. Paulo não conhece esses irmãos, né? Olha, eu queria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, por todos vocês que não me viram pessoalmente. Essa igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, foi plantada, melhor dizendo, por um homem chamado Epáfras, que é citado no capítulo 1 e é também citado outras vezes aqui nessa carta. Mas apesar de Paulo não conhecer aqueles irmãos, ele está engajado na luta espiritual em prol daqueles irmãos, certo? Tudo o que Paulo sabe sobre essa igreja, ele sabe através do relato de Epáfras. Ainda assim, ele procura lutar, batalhar por aqueles irmãos de Colossos, de Laodiceia
os laodicenses aqui, e também de uma outra cidade chamada Hierápolis. Se você for lá no capítulo 4, versículo 13, Paulo cita aqui uma outra cidade. Ó. 1 Tessalonicenses 4:13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, quando Paulo fala no capítulo 2, versículo 1, que tem lutado pelos irmãos que não o viram face a face, ele está falando de todos aqueles irmãos daquelas 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Quer dizer, eram cidades muito próximas, certo? E por essa proximidade, o perigo espiritual que chega numa igreja poderá afetar as demais, porque são cidades próximas, né? E um engano espiritual que chega numa igreja pode afetar também as demais. Então, o apóstolo Paulo diz: eu queria que você soubesse a luta que eu tenho mantido por vós. E essa palavra luta é interessante, né? Eu não sei como é que está na sua versão, na minha versão tem luta. A palavra luta ela vem de um verbo em grego, que eu posso até citar para vocês: agonizo. Agonizo lembra que palavra em português? Agonia, agonizar, né? O que é agonia? Você tem um esforço tão grande, um esforço tão árduo, que aquilo chega a trazer uma sensação pesada no seu corpo, no seu organismo. Aquela agonia, que a gente também chama de gastura. A gente, né? Eu chamo de gastura. Rapaz, eu estou agoniado. Quando eu digo assim, para minha família, eu estou agoniado, ou seja, eu estou com gastura. Aquela sensação ruim, né? Então, o apóstolo Paulo utiliza essa palavra aqui: quão grande luta, agonia tenho mantido por vós. E a ideia aqui é de entrar num combate direto contra os adversários. E tem 2 maneiras de o apóstolo Paulo lutar por aqueles irmãos. 2 maneiras. Primeiro, ele luta por aqueles irmãos ao escrever essa carta. Isso já é uma luta. E por que é uma luta? O apóstolo Paulo está demandando um esforço para ajudar aqueles irmãos a combater o golpe, para combater as heresias, os falsos ensinos. Então o apóstolo Paulo tem buscado aqui instruir as igrejas em relação às armadilhas das heresias. O apóstolo Paulo luta também, não só escrevendo a carta e exortando aqueles irmãos, mas através da oração. Conforme o exemplo de Epáfras, lá no capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que Epáfras também exerce esse esforço. Olha lá no capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras. Quem era Epáfras? Pastor da igreja, que não estava lá no presente momento, mas que estava com o apóstolo Paulo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós O esforço de Epáfras é aonde? Nas orações. A palavra esforço, sabe que palavra é? A mesma palavra lá. Agonizo, agonia, esforço, luta. Quando o apóstolo diz que tem lutado pela igreja de Colossos, a luta é conforme é o problema, né? O problema é espiritual, a luta é espiritual. Como é que se combate um problema espiritual? Como se dá a batalha espiritual? Oração, pregação. É assim que se combate o mal. E embora Paulo não os conheça pessoalmente, ele deixa claro que o bem-estar espiritual daqueles irmãos é a razão do seu esforço, da sua luta. Especialmente se nós tomarmos a passagem no geral, né? Versículo 1 ao versículo 5, o bem-estar daqueles irmãos significa que eles estão permanecendo firmes em Cristo. O bem-estar espiritual de uma igreja significa que ela está permanecendo em Cristo. Por quê? A firmeza em Cristo evita o perigo, certo?
Portanto, pessoas que se preocupam com o bem-estar dos outros, assim como o apóstolo Paulo, se preocupam com que os outros, se preocupam que seus irmãos em Cristo estejam firmes nele, expressam isso de duas formas, igual Paulo, exortando e também por meio da oração. Quando se identifica um perigo na igreja, qual é a nossa reação? Qual deve ser a nossa atitude? Nossa reação deve ser orar e exortar os irmãos. Mas muitas vezes o que é que acontece? Quando se identifica um perigo espiritual na igreja, um problema na igreja, muitas vezes a primeira atitude é a fofoca. A fofoca é espiritual, não é? Se o problema é espiritual, eu vou combater de forma espiritual. Então a fofoca espiritual. Tu não sabe de fulano, nós temos que orar por ele. E aí começa a falar. Uma fofoca espiritual, sem antes tratar de modo espiritual. Então, muitas vezes a reação é a fofoca sobre os problemas da igreja, até mesmo falando para pessoas que não conhecem a Deus, dando mau testemunho. Ou falar mal sobre alguém, sobre o seu comportamento, né? Rapaz, aquele irmão tem tido um comportamento tão assim, né? Ou até mesmo a crítica. Crentes que se preocupam com os outros se esforçam para exortar e para orar por eles, pois sabem que a firmeza em Cristo é o que vai afastar a pessoa do perigo. Você não vai ajudar alguém fofocando, criticando ou falando mal. Isso não vai ajudar. O que vai ajudar é lidando com a situação junto com a pessoa, igual o apóstolo Paulo está nos orientando aqui. Em segundo lugar, a firmeza em Cristo é cultivada também numa igreja amorosa. Nós temos isso no verso 2 e o verso 3, eu vou ler novamente. Para que o coração deles seja confortado e vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo acaba de dizer que a sua luta, ou melhor, a firmeza, aquilo que ele deseja para os irmãos em Colossos, né, a firmeza em Cristo, é algo que demanda nele uma luta, e essa luta se manifesta na oração e na exortação ao escrever a carta para aqueles irmãos. Mas também a firmeza em Cristo, ela tem um ambiente onde ela pode ser cultivada. E esse ambiente se chama igreja. Mas não é em qualquer igreja, é numa igreja amorosa. Certo? A luta de Paulo em favor daqueles irmãos é para que eles se desenvolvam em 3 áreas. Para que eles tenham um coração fortalecido, sejam unidos em amor e tenham plena convicção do entendimento de Cristo. Essa primeira área, tenham o coração fortalecido. Essa palavra, eu coloquei aqui fortalecido, na minha versão diz aqui, para que o coração dele seja confortado. A palavra confortado, ela pode sugerir uma necessidade de consolo, né? Conforto, lembra a palavra consolo. Quando eu digo assim, vamos orar pelo conforto de fulano. O que significa isso? Para que a pessoa durma bem? Vamos orar para que fulano durma bem, pelo conforto dela. Vamos orar pelo conforto de Marcelo. É para quê? Para que o colchão dele fique fofinho? Não, isso leva a entender que Marcelo está passando por algum problema, e um problema que o leva a ficar o quê? Se ele precisa de conforto, um problema que o leva a ficar triste, abatido. Não é? Conforto? Ou não? Consolo? Mas a palavra fortalecer é uma palavra que se encaixa melhor aqui nesse contexto. Porque a palavra
Aliás, essa palavra confortado é uma das traduções possíveis, mas também ela pode ser traduzida como um encorajamento por meio de exortação ou fortalecimento. Aqueles irmãos não estão passando por um problema que precisam ser consolados. Eles precisam de encorajamento para serem fortalecidos espiritualmente. Eles precisavam ter os pés firmados na rocha que é Cristo, diante das sutilezas do engano da heresia colossenses. A oração de Paulo é para que eles tenham seus corações fortalecidos. Eles não estão precisando de um consolo espiritual. Vamos orar para que eles sejam consolados, os bichinhos. Não, não é isso. É para que o coração deles fiquem firmes, fortalecidos. E isso acontece como? Por meio da exortação. E o ambiente que isso ocorre é aonde? A igreja. É na igreja que ocorre o aconselhamento, a exortação. É por isso que não dá para ser cristão fora da igreja. Não tem como eu ser cristão sem a comunidade. Eu serei exortado por quem? Eu exortarei a quem? Eu vou ceiar com quem? Não é? Então, a vida em comunidade é muito importante para o nosso fortalecimento espiritual. Segunda coisa que Paulo diz aqui, que é para que o coração deles seja vinculado juntamente em amor. Versículo 2. Ou seja, sejam unidos, vinculados unidos em amor. Amor é uma das marcas do ministério do apóstolo Paulo. Isso fica muito claro em sua preocupação com aqueles irmãos aqui, que ele nem conhece pessoalmente. Seja os irmãos da igreja em Colossos, seja os irmãos de Laodiceia, seja os irmãos de Hierápolis. Eles nem conhecem pessoalmente. Mas ele sabe que é num ambiente de amor que há crescimento verdadeiro e onde os nossos pés são firmados em Cristo. O encorajamento e a unidade da igreja no amor é um meio de nós sermos direcionados ao conhecimento de Cristo. Como assim? Uma igreja amorosa, ela vai ter 3 características. Ela vai ter oração mútua, vai ter preocupação sincera uns pelos outros e vai ter uma busca pelo bem maior na vida do outro, que é o quê? A firmeza em Cristo. Tudo isso é nutrido dentro de uma igreja amorosa. As pessoas oram uns pelos outros, as pessoas se preocupam uns com os outros. Uma das coisas mais tristes que tem numa igreja é quando as pessoas são, cada um, eu vou usar essa expressão, de uma música cebosa, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cada um na sua. Isso é uma das coisas mais tristes que tem dentro de uma igreja. Numa igreja não é cada um na sua, é todos por um por todos e todos por um. Quem é um? Quem é um? Todos por um, quem é um? Atividade de casa, descobrir quem é um. É Cristo. Morreu por todos e todos da igreja por ele, todos por um. Oração mútua, isso é nutrido no seio da igreja. Preocupação sincera uns pelos outros e uma busca pelo bem maior na vida do outro, que é a firmeza em Cristo. Então, uma igreja que é unida em amor, ela busca fazer isso. Ela ora uns pelos outros. Ela se preocupa uns com os outros. E busca, através do discipulado, através da palavra, da visitação, que os outros estejam firmes no Senhor. Como é que você tem se preocupado com as pessoas? De repente você sabe de algum irmão que precisa de uma exortação, talvez esteja precisando de uma visita, de uma conversa. E como é que está a sua ação em relação a isso? O que você está fazendo? Primeiro, você está orando? Você se preocupa com eles? Você busca que Cristo seja formado na vida daquela pessoa? Para que aquela pessoa seja firme
em Cristo. Então, essas são preocupações de uma igreja amorosa. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz também, ora e busca para que aqueles irmãos tenham plena convicção do entendimento de Cristo. Repare aqui no final do versículo 2 e o versículo 3, tem algumas expressões que o apóstolo Paulo usa aqui, que é interessante. Embora não seja tão interessante para nós, são palavras comuns. Mas no contexto tem tudo a ver com a heresia colossense. No versículo 2, você tem a palavra entendimento, mistério, né? No versículo 3, você tem a palavra sabedoria e conhecimento. E até a palavra oculto aqui, certo? Que lembra o ocultismo, né? Que tem a ver com algumas religiões de mistério. Mistério, né? Lembrou do mistério, M? Mistério. Então, esses termos, aqueles irmãos de Colossos, ao receber essa carta, eles estão familiarizados com esses termos. Por quê? Eles têm a ver com a forma como a heresia colossense utilizava aqueles termos, aquelas palavras. Por exemplo, a ideia da sabedoria, do conhecimento. A palavra gnose é a palavra conhecimento, né? De onde deu origem ao gnosticismo, certo? Que é uma seita que começou lá no primeiro século. E a seita colossense, ela dizia que havia um conhecimento secreto, que ele chamava de gnose, e esse conhecimento secreto, essa sabedoria elevada, era concedida apenas a algumas pessoas mais iluminadas. Lembra de alguma coisa a falar de iluminados? Illuminati? Os Illuminati. Então, as pessoas iniciadas naquele processo, pessoas que têm uma mente mais preparada para receber tal sabedoria, tal conhecimento, tal compreensão, tal entendimento. O apóstolo Paulo diz para eles que a verdadeira sabedoria, entendimento, compreensão está em conhecer Cristo, o mistério que não é mais mistério, o mistério revelado de Deus. É nele, em Cristo, que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Isso. Pensando aqui em Provérbios, né? Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. Então, se eu quiser ser uma pessoa sábia, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Temer a Deus. Mas pegando todo o enredo das Escrituras, temer a Deus começa quando? O temor a Deus começa aonde? Conhecendo a Cristo. Em quem, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer ser uma pessoa sábia, entendida, conheça o autor da sabedoria, Cristo. Para o apóstolo Paulo, e nós precisamos entender também, é suficiente, Cristo é suficiente para nos conduzir à salvação e nos levar a amar a Deus. É o conhecimento de Cristo que é suficiente para nós. Conhecer a Cristo deve ser o foco da igreja. Irmãos, tem muitas coisas que a igreja pode fazer. Eu acho que se fizermos uma lista aqui, o que é que você gostaria que tivesse na igreja? Eu acho que a lista ia ficar com reticências, né? Ia ter muita coisa que a gente poderia colocar de ideias de que a igreja poderia fazer. Existem muitas coisas, existem ministérios novos que a igreja pode criar, existem programações que a igreja pode realizar, mas nós temos que lembrar de uma coisa que é muito importante, que é sublime na vida da igreja. O conhecimento de Cristo deve ser o nosso foco em tudo o que nós fazemos. Nosso objetivo, nosso alvo na caminhada cristã é sermos parecidos com quem? Com Jesus. Tudo que a gente faz, nós temos que ter como foco Cristo. Cristo, seja o que for,
Até mesmo uma programação diferente na igreja. Vamos ter uma programação hoje que é só para jogar bola. Temos que ter como alvo sermos parecidos com Jesus. O foco é conhecer a Cristo. Em tudo que nós buscamos em nossa comunidade espiritual na igreja, Cristo deve ser o foco. É isso que Paulo quer dizer para aqueles irmãos. Você quer ter sabedoria? Você quer ter um conhecimento especial? Você pode ter feito seminário, você pode ser médico, você pode ser gari, você pode ser analfabeto, você pode ter qualquer nível intelectual. Se você tiver a Cristo, você tem o mesmo conhecimento, que é suficiente para nos conduzir para a salvação eterna. Cristo é suficiente. E no Evangelho tem isso, né? Ninguém é maior do que ninguém. Eu lembro de alguém falando isso, né? Que na igreja tinha lá um irmão que era diácono e ele era o juiz da cidade, né? O diácono da igreja era o juiz da cidade. E ele passava com a bandeja da ceia e uma das pessoas que iriam receber a ceia era um gari ali, sentado na cadeira da frente. Do outro lado, um ex-presidiário. Do outro lado, uma pessoa desempregada, né? Nós podemos ter níveis intelectuais dos mais diversos, formações, podemos ser pessoas de culturas diferentes, mas quando conhecemos a Cristo, todos nós estamos no mesmo patamar de conhecimento, né? Porque Cristo é suficiente para salvar todos nós e para nos levar a ter uma experiência de santificação dos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo diz que a luta dele tem sido pela firmeza espiritual daqueles irmãos, e a firmeza em Cristo é o alvo do seu esforço espiritual. Paulo diz que a firmeza em Cristo é cultivada numa igreja amorosa. E por último, Paulo fala que a firmeza em Cristo nos livra do engano espiritual. A firmeza em Cristo nos livra do engano espiritual. E essa é a ideia central aqui. Firmeza em Cristo evita o perigo. O versículo 4 e o versículo 5 diz assim: assim vos digo que ninguém vos engane, olha só, Paulo está dizendo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Falazes lembra de falácias. Uma conversinha. Ninguém vos engane com uma conversinha. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui no quadro, uma doutrina para a gente ler junto, tá? Dê só um clique aí, viu, Natan? Depois eu vou pedir para você dar outro clique. Então, essa doutrina diz assim: há um santuário no céu. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos está preparado para a trasladação ao seu reino eterno. Trasladar aqui é o arrebatamento. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do segundo advento, da segunda vinda de Cristo. Não clique agora, Natan. Vocês conseguem dizer amém? Cuidado, viu? Esse lado, né?
Então, eu grifei algumas coisas, pode colocar aí, Natan. Eu grifei algumas partes aqui que são essenciais aqui para identificarmos os problemas com essa doutrina. A doutrina é a doutrina do santuário, né? Em 1844, Cristo desceu ao santuário, adentrou no Santo dos Santos. E ao entrar no Santo dos Santos, Cristo está exercendo a segunda etapa do seu ministério expiatório. Ou seja, a primeira etapa foi na cruz, ele morreu na cruz. E qual é a segunda etapa? Ele está no santuário, fazendo o quê? A segunda etapa da expiação pelos nossos pecados, mas lá ele faz um negócio chamado juízo investigativo, identificando quem são os verdadeiros cristãos ou não. De repente, aquela pessoa que acha que é cristão, diz que é cristão, mas no juízo investigativo lá no santuário, Jesus disse, Aí no dia do arrebatamento, está lá no culto, foi alguns irmãos, até o pastor ficou. Por quê? No juízo investigativo lá, Cristo reprovou aquela pessoa, né? Não passou pelo crivo. Por quê? Uma régua importante, né, para medir. A pessoa está obedecendo a lei de Deus? Está guardando o dia do Senhor? Então fica claro que aqui é uma doutrina adventista, né? Que é chamada de juízo investigativo. Ela é bem interessante. E são citados textos bíblicos para fortalecer essa doutrina. Eu não coloquei aqui os textos bíblicos porque ia ficar grande, mas você pode acessar na internet, procurar as 28 doutrinas fundamentais das adventistas do sétimo dia, da Igreja Adventista do sétimo dia. Dentre as 28 doutrinas fundamentais, a doutrina do santuário, que foi ensinada pela nossa querida Ellen White, está lá. Ellen White que dizia que mulher não pode usar peruca, né, que é pecado, inclusive. Mas, enfim, cada um com seus corre, né? Aí o que vocês acham? É uma doutrina que parece interessante. Eu mesmo acho interessante. É igual batizar criança, eu acho interessante. O que não quer dizer que eu concordo. A obra expiatória de Cristo, ele está dizendo aqui, é feita por etapas. A primeira etapa foi qual? A cruz. Ele até coloca aqui, ó, lá em cima. Sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Uma vez por todas, ou seja, dá a entender que foi suficiente. Mas não foi, porque tem a segunda etapa. A segunda etapa é em 1844. Eles erraram a data da volta de Cristo, irmãos. Aí tentaram burlar a história. Mas a história está lá, está na internet, está na Wikipédia. Não adianta. Está lá, todo mundo vê. E aí lá, Cristo iniciou a segunda etapa da sua obra expiatória, irmãos. Isso é um absurdo. Mas qual é o problema? A pessoa não conhece as Escrituras, às vezes ainda está com a mente de um novo convertido, embora tenha 10 anos de crente. Chega uma conversinha dessa, a pessoa, eita, é mesmo? Oxe, é mesmo. Não é que é mesmo? É mesmo, tá certo. É igual o avô da minha esposa, né? Eu falar com ele qualquer coisa, ele dizia, é mesmo? É, né? É, tá certo. Ele dizia sempre isso, as mesmas frases. E é mesmo? É, tá certo. Aí falava uma coisa, e é mesmo? É, tá certo. Rapidinho ele concordava. E às vezes as pessoas são assim, né? Os crentes. Alguém chega com uma conversinha nova e a pessoa cai. Lá em Hebreus 9:12 diz que Cristo entrou no Santo dos Santos. Onde é o Santo dos Santos? É no santuário, no templo. Uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Esse texto por si só mata toda essa história aí, inventada de que Cristo entrou no santuário em 1844. Cristo entrou uma única vez no Santo dos Santos, tendo obtido a eterna redenção. Quando foi que se deu isso?
lá na cruz. Morrendo na cruz pelos nossos pecados. A eterna redenção foi paga na cruz. O próprio Jesus gritou o quê? As últimas palavras de Jesus: tetelestai. Está consumado. O que significa estar consumado? Que ainda tem mais uma etapa. É isso? Não. Quem é louco de dizer que está consumado significa que há mais alguma coisa? Era isso que ensinava a heresia colossense. Cristo é bom, Ele morreu na cruz, é suficiente, mas tem mais algumas coisas. Não tem mais nada. Não tem mais alguma coisa. Cristo é suficiente. O perdão dos pecados está ali. Os benefícios da expiação estão ali. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, crer que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele foi enviado por Deus com esse propósito de nos livrar da culpa, da condenação dos nossos pecados. Se você crê nisso, você recebe o quê? Perdão dos pecados. Seus pecados estão perdoados. E não sou eu quem digo isso. É Deus quem declara na eternidade: está absolvido, justificado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Você veio para EBD. É isso, irmãos. Está aí. Por que eu coloquei essa doutrina aqui para apreciação dos irmãos? É assim que surgem as heresias. Assim como surgem golpes financeiros toda semana, sempre surge uma heresia nova. É óbvio que essa não é nova, né? De 1844. Mas sempre surge uma conversinha nova. Jesus voltou lá na China. Nada contra, né? Jesus pode ser um chinês, tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é que ele era judeu. Ele era judeu. Mas também isso não é um problema. Mas a característica dos falsos mestres é dizer o quê? Ele já veio. O Messias já veio. E a igreja, oxente, ele veio. Oxe. E nós também aqui. Homem, vamos procurar ele, né? Surgem golpes financeiros toda semana, surgem também desvios doutrinários toda semana. Mas se não estamos familiarizados com o Evangelho, a gente cai em ensinos assim. E por que as pessoas caem? Às vezes os argumentos são bonitinhos, as passagens bíblicas são citadas, e tudo mais, né? Tudo bonitinho. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 4, na NVI, não sei se eu coloquei aí, Nata. Coloquei aí, ó. Paulo diz para termos cuidado de não sermos enganados com argumentos aparentemente convincentes. É a ideia da expressão aí. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. Porque lembra que na heresia colossense, você tem uma mistureba de doutrina. Você tem influência do legalismo judaico, você tem misticismo dos frígios, da região dos Colossos, mas você também tem a filosofia grega. Juntando tudo isso, você tem o quê? Asneira teológica. Você tem argumentos convincentes, tipo dos gregos, né? A argumentação, a retórica. E às vezes, não é assim que às vezes, eu lembro de alguém que disse assim: pastor, eu gostei tanto da pregação de fulano. Aí eu pensando comigo mesmo, mas não é possível que tenha gostado. Não é possível. Tem algo errado. Algo está errado para a pessoa ter gostado da pregação de fulano, que nunca prega, fulano não prega. Mas por quê? A conversa é bonita.
é agradável, tem até um fundo musical, emociona, toca no seu coração. Nem aquela moça lá, né, que usa até um copo d'água para ilustrar, né? Para você ser um iPhone, você precisa ser o XR, é? A moça lá. Aí fica naquelas conversas e você diz, nossa, que pregação linda. E os batistas regular tudo lá, curtindo, comentando, compartilhando. Os que eu conheço, né? Não daqui da igreja, daqui da igreja são no caminho certo. Mas às vezes é assim. Por isso Paulo se preocupa com a fé daqueles irmãos, para que permaneçam firmes em Cristo. É a firmeza em Cristo que evita o perigo. Por isso que Paulo diz, né? Em espírito eu estou com vocês. Eu não estou pessoalmente, mas eu oro, eu mando cartas, eu exorto, eu verifico a vossa boa ordem. E no final do versículo 5, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Porque a firmeza em Cristo é o que evita do perigo. Por isso nós cantamos, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Cristo é suficiente para a nossa salvação e para nos conduzir em santificação até a sua glória. Como não ser enganado pelos falsos ensinos? Primeiro, apegue-se às antigas verdades do Evangelho e cuidado com as novidades. Primeira coisa, Paulo diz, cuidado que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com argumentos aparentemente convincentes. Apareceu uma ideia nova, eu nunca ouvi isso. Já liga o sinal de alerta. Certo? Especialmente quando não está claro na Bíblia. Apareceu uma ideia nova, porque assim, as coisas não são descobertas hoje. Certo? As verdades do Evangelho não são descobertas hoje. Está lá, está aqui. Ó. Às vezes você tem uma má compreensão, às vezes você não entendeu direito, aí teve o dia que você entendeu direito, aí, ok. Mas ideias novas, doutrinas novas, liga o sinal de alerta. Pode ser cilada. Apegue-se às verdades antigas do Evangelho. Segundo, cerque-se de pessoas que o orientem biblicamente. E aonde é que isso ocorre? Numa igreja saudável e amorosa. Numa igreja saudável e amorosa, nós somos cercados de pessoas que nos orientam através das Escrituras. E nós precisamos aproveitar isso, nos cercar dessas pessoas que amam a Deus e a sua palavra. E em terceiro lugar, cerque-se de pessoas que possam orar com e por você. Igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está orando pelos colossenses. Esse deve ser o nosso esforço espiritual também. Ore pelos seus irmãos. Ore pela pessoa que está fraca. Orem por aquela pessoa que está começando a ouvir umas ideias estranhas, doutrinas estranhas, e está começando a caminhar para aquele lado. Comece orando por essa pessoa ou com essa pessoa, para que essa pessoa não seja enganada pelos falsos ensinos, pelo contrário, esteja firme em Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, o Senhor fortaleça todos nós, de modo, Deus, que nós possamos andar com firmeza, andar com os pés no Evangelho de Cristo Jesus. Ajude, Deus, para que em nosso coração Ele esteja em primeiro lugar. O Evangelho esteja em primeiro lugar. De modo, Deus, que a gente não tente se apegar a alguma outra coisa a fim de tornar a nossa fé mais robusta, mais firme, se é que é possível. Porque sabemos, Deus, que crer em Cristo é suficiente.
E abençoe-nos, Deus, para que nada venha afetar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso apego à doutrina, à palavra. Que nessa igreja aqui, Deus, seja cultivado esse ambiente de amor, esse ambiente de vida, onde a sã doutrina é preservada. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.